Bom, vamos começar a nossa leitura. Vamos começar a nossa leitura para a gente começar a analisar, né? Vamos lá, analisar a figura do narrador, analisar o ponto de vista. No tempo do Era uma Vez, eu estava fazendo um bolo de aniversário para minha querida vovozinha. Eu estava com um resfriado terrível, espirrando muito. Fiquei sem açúcar. Então resolvi pedir uma xícara de açúcar emprestada para o meu vizinho. Agora, esse vizinho era um porco. E não era muito inteligente também. Ele tinha construído a casa de palha. Dá para acreditar? É claro que assim que bati, a porta caiu. Eu não sou de ir entrando assim na casa dos outros. Então chamei. Porquinho, você está aí? Ninguém respondeu. Eu já estava a ponto de voltar para casa sem o açúcar para o bolo de aniversário da minha querida e amada vovozinha. Foi quando meu nariz começou a coçar. Senti o espirro vindo. Então inflei e bufei e soltei um grande espirro. Faltou um ponto aqui. Sabe o que aconteceu? Aquela maldita casa de palha desmoronou inteirinha. E bem no meio do monte de palha estava o primeiro porquinho, Mortinho da Silva. Ele estava em casa o tempo todo. Seria um desperdício deixar um presunto em excelente estado no meio daquela palha toda. Então eu o comi. Vamos perceber quem é o narrador. Vocês conseguem perceber quem é o narrador? Se está sendo narrado em primeira pessoa ou em terceira pessoa? Ó, no tempo do Era uma Vez, esse é o início da história, tá? É a parte inicial. No tempo do Era uma Vez, ó, eu... Ah, já tem aqui escritinho, ó, o pronome eu. Então, esse texto está sendo narrado em primeira pessoa. O autor, o John Sciesca, ele escolheu elaborar, criar um texto no qual o narrador fosse o lobo. É o lobo quem está contando essa história. E ele deu o título dessa história de A Verdadeira História dos Três Porquinhos. Só que dessa vez quem está narrando não é um narrador em terceira pessoa. Não é um narrador que apenas sabe dos fatos. É um narrador personagem, porque está sendo narrado em primeira pessoa. Olha o eu aqui, ó. Eu estava fazendo um bolo de aniversário para minha querida vovozinha. Eu estava com um resfriado terrível, espirrando muito. Fiquei sem açúcar. Tá vendo? Olha o lobo aqui, ó. Essa imagem não é a imagem original do livro, não. Tá? É uma outra imagem. Essa imagem não é a do livro. É uma imagem para uma história que foi contada, uma nova versão dessa história que eu coloquei aqui. Mas o texto é o original do livro, tá? Então, a gente já percebeu que o autor escolheu contar essa história através do lobo. O lobo é o nosso narrador e ele vai dar o ponto de vista dele para o que aconteceu. Claro que quem escolheu isso foi o autor. O autor escolheu o lobo como narrador. Então, se o lobo está contando essa história, ele vai contar do jeito que ele acha mais conveniente para ele. Será que ele quer ser visto como o vilão da história? Poderia acontecer do lobo querer contar, mostrando que é um vilão, mostrando que ninguém consegue derrotá-lo, né? E pode também acontecer do lobo desejar contar essa história se fazendo de inocente, né? Quem vai escolher isso é o autor, porque quem elaborou isso tudo, quem criou isso tudo foi o autor. Eu acho que já deu para perceber que esse lobo, ele não quer se mostrar como o vilão. Olha o que ele diz, ó. Estava fazendo um bolo de aniversário para a querida vovozinha, estava com um resfriado terrível. Aí eu coloquei uma imagem de um lobo aqui realmente fazendo um escaldapé, lá, ó, com um termômetro, né? Tem uma versão para essa história que aparece essa imagem do lobo. Então eu aproveitei e coloquei ela aqui. E o lobo, tadinho, ele estava resfriado, espirrando muito, e mesmo assim queria fazer um bolo para a vovozinha. E acabou o açúcar. Então resolveu pedir uma xícara de açúcar emprestada para o vizinho.
Coitado, ele não teve culpa do que aconteceu agora. Olha como ele fala. Agora, esse vizinho era um porco e não era muito inteligente também. Ele tinha construído a casa de palha. Dá para acreditar? É claro que assim que batia, a porta caiu. Eu não sou de ir entrando assim na casa dos outros, então chamei, quer dizer, ele está dizendo que ele chamou porque ele não ia entrando assim, né, sem chamar. Ele não chamou ameaçando, ele chamou inocentemente, olha, porquinho, você está aí? Ninguém respondeu. E quando ele já estava pronto para voltar para casa, ó, já estava pronto a voltar, já estava a ponto de voltar para casa sem o açúcar para o bolo de aniversário da minha querida e amada vovozinha, foi quando meu nariz começou a coçar. Então ele não inflou, ele não bufou, ele não espirrou com intenção de comer o porquinho. Foi sem querer. Ele estava resfriado, o nariz começou a coçar, sentiu o espirro vindo, tudo sem querer, ó. Inflou, bufou sem querer e soltou um grande espirro. Aí ele diz, ó, sabe o que aconteceu? Aquela maldita casa de palha desmoronou inteirinha. E bem no meio do monte de palha estava o primeiro porquinho, mortinho da Silva. Então ele espirrou, foi sem querer. O porquinho morreu, tudo sem querer, porque a casa desmoronou inteira, uma casa de palha, né, teoricamente leve. Mesmo assim o porquinho morreu, mas né, o lobo está contando do jeito dele. O porquinho morreu e olha como ele fala, ó, ele estava em casa o tempo todo, quer dizer, o porquinho não atendeu ele, estava em casa e não atendeu, foi sem querer, ele deu um espirro, a casa desmoronou e o porquinho morreu. Aí ele diz assim, ó, seria um desperdício deixar um presunto em excelente estado no meio daquela palha toda, então eu o comi. Dá até pena do lobo, né? Tá bom? Então o autor, John Sciesca, ele escolheu contar essa história através da figura do lobo. Né? O lobo é o narrador, está se colocando como inocente. Ele é tão bonzinho, ele só queria fazer um bolo para a vovozinha dele.